Conspiração. A conspiração está sempre presente na política brasileira. Do Império até a República de hoje, a história foi recheada de golpes, intervenções militares e ditaduras prolongadas. Quase sempre resultado de conspirações entre militares e políticos civis. Até o ano de 2006, o Brasil teve 42 presidentes, 15 militares. A República começou com os marechais Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, dois alagoanos que serviam à corte, homens de confiança do imperador Dom Pedro II. O Brasil, já independente de Portugal, vivia sob o domínio do Segundo Império. Uma sociedade agrária e escravocrata. A exploração do trabalho escravo era a base de uma economia sustentada pela cultura da cana. A escravatura alimentava os latifúndios dos barões do açúcar que prosperavam no Nordeste. E neste cenário, na Vila Ipioca, um lugarejo de beira de praia de Alagoas, que em 30 de abril de 1839 nascia Floriano Peixoto. A chegada do quinto filho trazia a Manuel Vieira de Araújo Peixoto e Ana Joaquina de Albuquerque preocupação com o futuro do menino. Dez dias depois de nascido, Floriano era doado ao tio padrinho, o senhor de engenho José Vieira de Araújo Peixoto. A despedida entre a tristeza e a esperança dos pais aconteceu logo depois do batizado na igreja de Nossa Senhora do Ó. Era a virada do destino. Pelas mãos do padrinho rico, Floriano foi levado a Maceió para iniciar os estudos orientados pelo padre Afonso Calheiros de Melo. E aos 16 anos, seguia com o tio para o Rio de Janeiro para cumprir um grande sonho, a carreira militar. Transferir-se para o Rio de Janeiro para ter toda uma formação militar, toda uma formação acadêmica, poderia ser aquele elemento que a província das Alagoas poderia não garantir esse tipo de ascensão social. Seria bastante difícil o Floriano conseguir, entre aspas, vingar em Alagoas. 22 anos depois, com 38 de idade, Floriano Peixoto voltava a Alagoas para se casar com Josina Vieira Peixoto, prima e irmã adotiva, filha do tio que o criou. Com Josina teve 8 filhos, 5 mulheres e 3 homens. 4 deles nasceram em Alagoas.
A fazenda Itamaracá, onde se deu o casamento e abrigou os primeiros anos da família, está preservada no município de Murici. Por ali, ainda hoje a figura do marechal alimenta o imaginário das pessoas e muitos se dizem seus parentes. O Rio, para onde foi Floriano, vivia momentos gloriosos na sua essência cultural. Escritores como Machado de Assis, Castro Alves, Gonçalves Dias, Joaquim Manuel de Macedo e Olavo Bilac formavam o movimento romântico da literatura. Na música popular, os sucessos eram as polcas, machiches e choros de Joaquim Calado e Chiquinha Gonzaga. Floriano Peixoto era arredio ao convívio social. Não vivia das badalações cariocas. Dedicava-se aos estudos na Academia Militar. Foi aluno exemplar. Formou-se em Ciências Físicas e Matemática. Em 2 anos de carreira, recebeu a patente de primeiro-tenente. Em 1865, Guerra do Paraguai. A América do Sul veria o maior genocídio de sua história. 75% da população paraguaia foi dizimada. Um tempo cruel, indelével para os países do Cone Sul. Um tempo que também marcaria a vida do jovem tenente Floriano Peixoto, com então 24 anos. Durante os 5 anos do conflito, do início até o fim, ele permaneceu no front. E ali recheou sua carreira militar com promoções e elogios por atos de bravura. Floriano é um exemplo típico. Ele viveu os anos da guerra, de 64 a 70. Quer dizer, 6 anos duros. Fui à campanha do Paraguai, eu palmilhei todas as batalhas, né? Fui em todos os lugares onde houve guerra. E sentia na geografia local as dificuldades que as tropas aliadas sentiram para vencer essa guerra. Foi muito difícil. Alagoas deu mais de 1.171 voluntários que, ao chegarem de volta, doaram todo o seu acervo, as prendas que conseguiram naquela oportunidade, ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas naquela oportunidade. O revólver de Floriano Peixoto na campanha do Paraguai, oferta de seu parente, o coronel José Vieira Peixoto. O sabre, que pertenceu a ele, autenticado pelo seu filho José Floriano. A espada com que ele se apresentava nas paradas e nos desfiles, já na Guerra do Paraguai. O cap militar que pertenceu a ele, também oriundo da Guerra do Paraguai. O Paraguai era um país livre das amarras imperialistas da Inglaterra, ao contrário do Brasil e da Argentina, cuja economia era dominada pelos ingleses. Na América do Sul, o Paraguai sustentava uma situação ímpar. Era um país sem analfabetos, com um modelo agrário socializado, que fortalecia cada vez mais sua produção e o desenvolvimento industrial. A autonomia e o expansionismo do Paraguai ameaçavam o domínio econômico da Inglaterra,
que estimula o Brasil e a Argentina a bloquearem a região do Prata às exportações paraguaias. Esgotadas as negociações diplomáticas, o ditador Solano Lopes, num gesto ousado, reage. Invade simultaneamente o Mato Grosso no Brasil e Corrientes na Argentina. A guerra está declarada. O Floriano era um escalão tático. E o feito que o colocou na história, aliás, extrapolou, vamos dizer, o âmbito do Exército, é que ele foi encarregado de isolar a Uruguaiana pelo rio. Como a Marinha não tinha navios de calado suficiente para chegar ali, que permitisse, ele, artilheiro do Exército, organizou uma flotilha de pequenas embarcações artilhadas que isolou a coluna paraguaia de 7.000 homens cercada em Uruguaiana, finalmente se rendendo em setembro, bombardeou Uruguaiana várias vezes e ficou considerado como o primeiro marinheiro do Exército. Financiados pela Inglaterra, Brasil, Argentina e Uruguai, fazem uma tríplice aliança para combater o Paraguai. O exército paraguai foi muito bem preparado por Solano Lopes para uma briga contra o Império do Brasil. O Império focalizou muito a Inglaterra liberal, com todos os seus procedimentos. Já, mal comparando, o Francisco Solano Lopes adotou o modelo francês, o modelo da militarização do poder nacional e da transformação da nação em algo que pudesse representar prestígio para a nação e alcançar os seus objetivos. Ao final de 5 anos, o Paraguai estava devastado e seu líder, Solano Lopes, morto. Floriano Peixoto estava no comando de uma das tropas que derrubaram o líder paraguaio. E mais tarde, em carta a um amigo da Escola Militar do Rio, descrevia: Tibúrcio, já deve saber, meu amigo, que a guerra está acabada e que Lopes foi morto em seu covil. Conseguimos tanto porque nunca fazíamos toque. E ficávamos emboscados, escapando aos espias que noite e dia passavam perto de nós. Que espetáculo, meu caro amigo! Não é possível descrever a alegria que causou o cadáver de Lopes, esse malvado que surrava a própria mãe. A escravidão, com suas degradações, seus castigos corporais, suas vendas de homens, mulheres e crianças como animais domésticos, é demasiada para que os amigos da humanidade aceitem resignados. Victor Schellser. E foi graças a isso que troquei a vida diplomática pela advocacia dos escravos. Joaquim Nabuco. Ao fim da Guerra do Paraguai, o Brasil era a última nação escravista e o único império da América do Sul. É evidente que os negros participaram da Guerra do Paraguai e foram convocados para isso. E muitos negros, ainda escravos, também se apresentaram como escravo, como uma maneira de fugir do poder que o seu senhor tinha sobre ele. E apresentar-se como voluntário da pátria era uma maneira de você conseguir uma condição juridicamente de homem livre, ou seja, era um passo para uma possível cidadania. Os ideais da Revolução Francesa e do positivismo de Augusto Comte ecoavam na intelectualidade brasileira. Vozes abolicionistas e republicanas explodem pelo país. Pressionado, o Império cede ao abolicionismo e a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Os barões do açúcar no Nordeste e do café em São Paulo, sem indenização pela perda dos escravos, começam a se distanciar do Império e apoiar os republicanos. Depois da guerra, os senhores reconhecem os seus ex-escravos e tentam reescravizá-los e abrem um processo para reescravizá-los. O Estado não permite. Eles abrem um outro processo tentando a indenização, dizendo que não haviam dado autoridade ao seu escravo de se apresentar como livre, que o exército era responsável por isso. E durante o processo mesmo de decadência
de derrocada do sistema monárquico, é evidente que não sei se houve uma intenção explícita por parte dos senhores, né, de apoio à proclamação da República, mas houve-se um não fazer nada, deixe que ocorra, devido a um descontentamento já com a monarquia. Mas nada perturbou tanto o governo de Pedro II quanto a questão militar. A questão militar foi um dos motivos da derrubada da monarquia, né? O exército há muito tempo que não era uma persona muito grata à monarquia, né? Houve a crise da igreja, houve a crise militar, e a crise militar foi que, na verdade, o motor da derrubada de Dom Pedro, né? A maçonaria tinha se surgido, você tinha a imprensa, você tinha os intelectuais, os movimentos intelectuais, os clubes republicanos, mas o que realmente derrubou a monarquia foi a crise militar. Quando o exército voltou da guerra, ele voltou não somente afirmado como uma instituição vitoriosa, como trouxe de lado os acampamentos, junto com os oficiais argentinos, os paraguaios, os uruguaios, que eram republicanos, eram anti-escravocratas. O exército voltou com uma espécie de complexo de que a escravatura era realmente um atraso para o país muito grande. E voltou também com a ideia de que a república era uma solução para desenvolver o país. Os militares surgem para a cena histórica brasileira a partir da Guerra do Paraguai. E não por outra razão, quando essa guerra, que foi terrível para todo mundo, quando essa guerra chega ao fim, depois de muito tempo e de muita gente morta e de muito prejuízo, o Exército começa a assumir uma atitude de maior firmeza perante o Estado brasileiro, portanto, perante o Império. E começa a reclamar e começa a manifestar as suas posições políticas. Daí a chamada questão militar na década de 1880, que é uma das razões, é um dos fatores determinantes para o golpe de 15 de novembro de 1889. Com a centelha nacionalista aguçada, a oficialidade vitoriosa na guerra hostiliza cada vez mais o maior inimigo dos militares na corte, o Conde de, marido da princesa Isabel, sucessora natural do imperador. Se ela assumisse a coroa, o comando seria do conde francês. E a notícia de que, a pedido do conde, o imperador pretendia dissolver o exército, acirrou ainda mais os ânimos. A cúpula militar, influenciada por Benjamin Constant, um apaixonado pelo positivismo de Comte, torna-se republicana. A monarquia começa a ruir. Extra, extra! Grande baile na Ilha Fiscal! Atrapalhado, desarticulado, fraco de poder, o imperador resolveu arregaçar os punhos de renda e mostrar quem era o rei daquelas terras. Na noite de 9 de novembro de 1889, decidiu transformar uma simples recepção aos oficiais chilenos do cruzador Cochrane, que visitavam o Rio de Janeiro, numa suntuosíssima festa na Ilha Fiscal. Pura ostentação. Mas já na chegada, o imperador se deparou com o que poderia ser uma premonição de seu futuro. Escorregou, foi ao chão, mas não perdeu a pose de rei. Cai o imperador, mas não cai o império. Toda a sociedade carioca compareceu à festa, que custou uma verdadeira fortuna. 300 mil contos de réis, mais de 10% do orçamento do Rio de Janeiro. O dinheiro era para os flagelados da seca do Nordeste. Pra que gastar dinheiro com aqueles miseráveis? Os convidados do rei se empanturraram com 800 quilos de camarões e 300 perus. E se embriagaram com mais de 300 caixas de champanhe. Enquanto isto, naquela mesma noite no clube militar, os oficiais conspiravam contra o império. Respeito ao exército era o que queriam. Duas vozes ecoaram no salão. A moderada, de Benjamin Constant, propunha uma intervenção direta e imediata no governo. O sisudo e radical Floriano Peixoto exigia a implantação de uma ditadura militar. Depois de horas de discussão, deram carta branca a Benjamin Constant, uma espécie de guru dos oficiais, para resolver do jeito que quisesse os impasses com a coroa.
Deodoro da Fonseca, doente, com uma tremenda falta de ar, não compareceu. Uma semana depois, Benjamin assume o comando dos rebeldes no quartel de São Cristóvão e marcha com eles até o campo de Santana. Deodoro levanta-se da cama e vai ao encontro das tropas. O Visconde de Ouro Preto, chefe do gabinete dos ministros do imperador, tenta salvar o império e controlar a situação. É surpreendido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Vossa Excelência e seus colegas estão demitidos por haverem perseguido oficiais e pelo propósito de dissolverem o exército. E o senhor Floriano, que tanta bravura mostrou nos campos do Paraguai, por que não manda atacar os rebeldes? No Paraguai, Excelência, lutávamos com inimigos. E aqui somos todos brasileiros. E por que deixaram então que tomassem tais posições? Tenho a lhe dizer, senhor Visconde, que estes bordados que trago nos punhos, ganhei-os a serviço da pátria e não a serviço de ministros. Surpreso, Ouro Preto não retrucou. Os militares estavam no comando. Atrapalhado, Deodoro da Fonseca se confundia. Viva o imperador! Viva a República! Atônito, Dom Pedro II custa acreditar na notícia. A família real teve 48 horas para deixar o Brasil. O imperador mordeu as barbas quando viu o nome do navio que o levava de volta a Portugal: Alagoas. 15 de novembro de 1889. Estava proclamada a República. Os militares foram às ruas comemorar o golpe frio, sem resistência, sem derramamento de sangue e sem apoio popular. Extra! Extra! O Marechal Deodoro é o presidente da República do Brasil! O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Aristides Lobo. Na manhã de 15, Aires saiu cedo, sentou-se num banco. Ouviu umas palavras soltas: Deodoro, batalhões, campo, ministério. Machado de Assis. O 15 de novembro revelara, não há dúvida, a apatia dos brasileiros para com seu novo sistema de governo. Mas revelara também civilidade dos revolucionários, sobretudo os militares. Gilberto Freire. Deodoro da Fonseca assume o governo provisório e convoca uma Assembleia Constituinte para organizar o novo regime. O período pós-novembro de 89 é um período de muita instabilidade política, é uma ditadura que de base militar, embora um governo com composição civil também, mas uma ditadura de base militar e que tem uma certa dificuldade de controlar a disputa política entre as correntes militares. O Deodoro da Fonseca era um símbolo de uma dessas correntes, os chamados tarimbeiros, que são aqueles militares que não passaram pelos altos estudos da escola militar. Os militares que vêm ali da base da carreira e vão ascendendo. O Benjamin Constant era o símbolo da outra corrente, os chamados científicos, os militares que fizeram os altos estudos. Esse grupo seguia mais ortodoxamente as propostas do positivismo, que em termos das questões centrais do governo provisório, que, como o próprio nome diz, é provisório entre uma ordem e outra, entre a ordem monárquica e republicana, se diziam respeito à questão do Estado, que esse grupo propunha que fosse uma ditadura republicana, conforme as indicações do Augusto Comte, que é o fundador do positivismo. O Benjamin Constant divergia disso. Benjamin Constant propunha uma redemocratização. Em fevereiro de 1891, é promulgada a primeira Constituição Republicana. Deodoro é eleito pelo voto direto para um mandato de mais 4 anos. O vice-presidente era seu conterrâneo, Floriano Peixoto, que, por dispositivo constitucional, assumiria também a primeira presidência do Senado da República. Ele não era da chapa de Deodoro, ele era da chapa de Prudente de Moraes, né? E quando então eleito, Deodoro venceu com uma margem pequena e Floriano não. Foi que teve uma expressiva votação e foi aplaudido como vice-presidente da República.
Floriano Peixoto pouco frequenta o Congresso, que estabelece forte oposição ao presidente Deodoro. Mas na imprensa e nos gabinetes, corriam os rumores de que era Floriano quem inspirava a oposição. Estaria ele, a quem Pedro II considerara traidor do Império, traindo novamente? Seus biógrafos atenuam a hipótese. Floriano não traiu, conspirou. Os atos que ele praticou sugerem esse debate. E cada historiador, naturalmente, tem a sua opinião, né? Eu vou expressar aquela que eu assimilei durante as observações da vida dele. Não acredito de forma nenhuma que Floriano tenha traído seus companheiros. Essa é uma questão absolutamente subjetiva. Quer dizer, se você fizer uma enquete, inclusive entre estudiosos, você vai observar que vai ter gente que acha que ele é traidor, vai ter gente que acha que ele é um herói, não tem absolutamente nada de traidor. Mas me parece que isso é uma questão de só menos importância. Porque até se formos estender o raciocínio, chegaríamos ao seguinte limite. Afinal de contas, o militar, ele tem que ser leal ao governo ou ao Estado? Quer dizer, se eu fosse o Floriano Peixoto, eu diria, eu estou sendo leal ao Brasil. Nunca tive medo de monarca de carne e osso, quanto mais os militares de papelão. O ataque direto do amigo e aliado Benjamin Constant ao presidente da República, num despacho de rotina, era reflexo da crise do governo de Deodoro. O Deodoro não tinha muito traquejo político, ele era naturalmente autoritário. Ele era naturalmente a favor de uma ditadura militar, né? Um governo forte, centralizado em torno dele. Então, talvez a divergência básica que houvesse entre Deodoro e Benjamin, que resultou no conflito pessoal, tenha sido exatamente o controle do conflito político que envolvia os militares. Que Deodoro reclamava da liberdade que os oficiais que se diziam seguidores do Benjamin tinham, e o Benjamin reclamava dos autoritarismos do Deodoro. Mas, do ponto de vista estritamente pessoal, esse é um ponto que eu defendo na minha pesquisa, havia uma relação muito forte entre eles, de amizade. Esse conflito que houve entre o Benjamin e o Deodoro seguramente agravou as condições de saúde do Benjamin. Existem os registros familiares de que ele entrou em momentos de muita depressão, muita tristeza depois desse conflito, e ajudaram a ele morrer pouco tempo depois. O autoritarismo, a oposição parlamentar, a instabilidade econômica e política derrubaram o Marechal antes do tempo. Ele tenta resistir, dissolve o Congresso e decreta estado de sítio. Mas falta-lhe o apoio das Forças Armadas. 9 meses depois de eleito, Deodoro da Fonseca entrega o seguinte manifesto à nação: as condições em que nestes últimos dias se acha o país, a ingratidão daqueles por quem mais me sacrifiquei e o desejo de não deixar atear-se guerra civil em minha cara pátria, aconselham-me a renunciar ao poder nas mãos do funcionário a quem incumbe substituir-me. Ao funcionário. Ele não diz o nobre vice-presidente, eu diria assim, do meu companheiro de chapa. Então, já se mostra quanto de distanciamento havia entre esses dois homens. Não sei se é inveja, não sei se é ciúme, mas sei perfeitamente bem que há uma incompatibilidade entre o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Há uma diferença de idade que é razoavelmente significativa, mas há, sobretudo, uma diferença de posicionamento perante a vida, perante o país, muito grande entre os dois. O certo é que o Marechal Deodoro não confiava no Floriano Peixoto e, provavelmente, a recíproca era verdadeira. Embora ambos militares, com a mesma formação dentro do Exército e galgando os postos da hierarquia do Exército, pensavam diferentes, tinham objetivos diferentes, tinham ideias diferentes acerca da política e do Brasil. O Deodoro envolvente, presidente de província, né, Rio Grande do Sul, um homem que tem uma liderança muito mais, digamos assim, arrebatada, mais apaixonada, mais extrovertida. O outro é mais casmurro, né, a esfinge, como já o chamavam, né? Sem dúvida, Deodoro era um homem mais conservador, era um homem mais voltado talvez a interesses particulares, e era talvez também um homem mais pacífico. E sem dúvida, Floriano era um homem mais radical, era alguém que se considerou imbuído de uma missão. A missão era consolidar a República, e em função disso ele fez uma perseguição muito severa aos inimigos. No meio em que surgiu,
O Marechal Floriano Peixoto sobressaía pelo contraste. Era um impassível, um desconfiado e um cético entre entusiastas ardentes e efêmeros. O consolidador da República, homem enigma, a esfinge. Euclides da Cunha. Floriano Peixoto assume o segundo governo da República em 23 de novembro de 1891. A Constituição era clara. O mandato de menos de 2 anos do presidente anterior exigia novas eleições. Houve, na verdade, 2 consultas. Uma consulta à Câmara e uma consulta ao Senado. O Senado respondeu bem. É evidente que com sofisma. As razões de Estado, como dizia Floriano, não permitiam que houvesse uma eleição. O que Capistrano de Abreu chamava a bula das circunstâncias. É bom que não se mexa nisso. Por que vamos agitar o país com uma nova eleição? Deixemos passar isso. Vamos dar uma interpretação dessas interpretações jeitosas e manter o homem no poder. O parecer da Câmara foi mais sofístico, uma coisa de português. Porque se dizia, na vaga do presidente ou vice-presidente, eles achavam que o "o" tinha sido um erro de redação, em vez de "o" era "e". A copulativa, a adversativa, e começam a discutir português. Mas uma vez que um parecer da Câmara e um parecer do Senado definiram que não era necessário eleição, não se fez a eleição. Entre os militares, surgem as primeiras reações ao novo presidente. Na fortaleza de Santa Cruz, os presos se rebelam. Floriano reage rapidamente e domina o motim. Mas antevendo novas dificuldades, quer plenos poderes para combater a subversão. O apoio inicial que lhe deu o Congresso serviu apenas para sua autodissolução. Com ampla maioria, Floriano consegue a façanha de fechar o parlamento com o voto dos próprios senadores e deputados. E é aí que se dá a grande briga dele com o Rui Barbosa. Em princípio, o Estado republicano tem instrumentos que, de um lado, facilitam esse tipo de ação, né, contra o legislativo, de fortalecimento do executivo, e, de outro lado, tem instrumentos para tentar neutralizar isso, o que de fato aconteceu. Porque a parte constitucional é apenas um elemento, às vezes aparente, do processo. Por trás dessa briga constitucional existem os arranjos do Floriano Peixoto com os grupos agrários paulistas, né, que vão resultar depois na sua sucessão, encaminhada por ele próprio, Floriano. Floriano, por trás dessas atitudes arbitrárias de cunho militar, está negociando um grande apoio que, de fato, é o que vai dar alguma base, alguma estabilidade à República, até 1930. Com o controle do país nas mãos, Floriano decide anistiar o líder dos rebeldes de Santa Cruz, o sargento Silvino Honório de Macedo. Floriano Peixoto começava a delinear os contornos da ditadura que vai impor ao país para cumprir sua obstinação, consolidar a República. Sem Floriano não existiria República, havia todo o movimento sebastianista, né? um movimento de volta à monarquia, né? Uma dissensão no próprio núcleo republicano. Então Floriano agiu para exatamente cumprir o seu papel. E isso ele fez a ferro e fogo. Não por acaso, ele passou a ser conhecido como Marechal de Ferro. Quer dizer, é o sujeito que tem plena consciência de que é chefe de Estado e que é chefe de governo, e que vai fazer uso de todos os instrumentos que estão às suas mãos, inclusive os instrumentos de coerção, para cumprir a sua missão. Ele que era um soldado. E no caso dele, a missão era consolidar o regime republicano. Pouco tempo depois, o mesmo sargento Silvino é preso em Recife, novamente por atividades subversivas. Desta vez, Floriano não hesitou. Mandou fuzilar o militar. Major, está aí o presidente Floriano Peixoto. Quem? O Marechal. Está lá no pátio lhe esperando, Major. Marechal, que surpresa. Parabéns pela condecoração. Obrigado, Marechal.
Mas eu queria explicar que... Quantos voluntários você tem? No acampamento 20, no Forte 40. A República está correndo perigo. É errado cobrar impostos sobre os alimentos. As crianças, presidente, são prioridade. É preciso construir escolas. A educação vai mudar o Brasil. Vossa Excelência, com o prestígio e o poder que tem, pode tomar medidas enérgicas, pode criar leis novas que preparem o futuro. Basta, por exemplo, como eu digo no meu memorial... Passe bem, Major! A agricultura, presidente. Quaresma, você é um visionário. As reações entre os militares não param. Unidos a revoltosos civis, 13 generais se insubordinaram e, no manifesto, pedem novas eleições. Floriano reage. Suspende os direitos constitucionais por 72 horas. Ordena prisões e deportações em massa. Reformou todos os oficiais rebelados e, do alto da sua inquestionável autoridade, sentenciou: desta cadeira, só duas forças me arrancam: a lei ou a morte. Em defesa dos conspiradores, Rui Barbosa impetra um habeas corpus para libertá-los. Naquele tempo, o habeas corpus servia para tudo, que era a teoria brasileira do habeas corpus. Não havia mandado de segurança e Rui criou o habeas corpus, que era para locomoção, ele criou para contra abusos do poder político. Aí disseram isso a Floriano. O Supremo pode dar um habeas corpus. Ele teria respondido: e quem vai dar habeas corpus ao Supremo? Se isso for verdade, hein? Isto aqui é uma resposta, não é? Quer dizer, ele ia mandar prender todo mundo. O habeas corpus não foi concedido. Mordaz e implacável como jurista e como jornalista, Rui Barbosa torna-se crítico contumaz de Floriano Peixoto, mas logo iria exilar-se na Inglaterra para não ser preso e confinado como seus clientes. O Rui tinha assumido a direção do Jornal do Brasil, que precedentemente tinha sido um jornal ainda saudosista da monarquia, tendo à frente Joaquim Nabuco. Houve uma sucessão na empresa editora do jornal. O Rui Barbosa assumiu com a preocupação de restabelecer a integridade de costumes republicanos que escapavam ao talhe personalista e autoritário que Floriano Peixoto imprimia ao seu governo. E após uma série de artigos em que ele respondia com violência ao comportamento de Floriano, ele viu que o melhor que poderia fazer era se afastar do país para escapar à ira e às represálias do Floriano. A imprensa teve um papel decisivo para todo o movimento republicano. E não foi uma questão de impulso, nós podemos ver pela atuação crescente dos jornalistas, inclusive pela fundação de alguns jornais dedicados especialmente para a difusão das ideias não só abolicionistas como republicanas, e ainda nós vemos que era uma atuação constante, permanente. A mesma imprensa atuante, aguerrida e, por vezes até panfletária nas campanhas da abolição e da República, teria grandes dissabores nos governos de Deodoro e Floriano. Os dois ordenaram o fechamento de vários jornais. A Tribuna Liberal foi o primeiro deles. Mais tarde, o Jornal do Brasil ficou 1 ano fora de circulação por ordem de Floriano Peixoto. O Floriano, ele não brincava em serviço. Ele, como radical, como jacobino, ele tratava inimigo como inimigo. Não era nem a pão e água, era a ferro e fogo. Tanto que numa das crises em que ele foi chamado a intervir no interesse da sua permanência no poder, a crise decorrente da tomada de posição do Jornal do Brasil contra o seu governo, ele promoveu prisões em massa sem poupar figuras que tinham um grande prestígio social e uma dimensão intelectual muito importante.
Entre as pessoas que ele mandou prender, entre os adversários que ele mandou prender, estava José do Patrocínio, que tinha sido uma figura de ponta, de extraordinário destaque na campanha da abolição, o Olavo Bilac, que era um poeta já muito festejado, era o poeta de Ora direis, ouvi estrelas, por aí, o Pardal Malé, que era também um intelectual eminente e criador de jornais, e o Floriano, com o seu radicalismo, não brincou em serviço. O Marechal de Ferro segue seu governo pontuado de crises, revoltas e tentativas de golpe. A todas rechaça, mas deixa em sua história um rastro de sangue no enfrentamento de alguns dos mais sangrentos conflitos que ocorreram no sul do país. Na Revolução Federalista do Rio Grande, Floriano ficou do lado de Júlio de Castilhos, contra os Maragatos de Silveira Martins. Na Revolta da Armada, quando os rebeldes se uniram aos Maragatos e tomaram a cidade de Nossa Senhora do Desterro, mandou persegui-los. E foi em Santa Catarina que ocorreram os fatos que mais contribuíram para manchar a reputação da causa republicana. Numa história cheia de contradições e versões desencontradas, conta-se que centenas de rebeldes foram sumariamente fuzilados ao pé de covas já abertas nos cemitérios. O massacre foi comandado pelo coronel Moreira César, que escreveu a Floriano: Romualdo, Caldeira, Freitas e outros foram fuzilados segundo vossa ordem. O governo provisório instalado em Santa Catarina está aniquilado. Floriano não teve nenhuma relação. Ele era o presidente da República, ele debelou uma revolução, e a revolução teve o governo rebelde contra a presidência da República, contra o governo de Floriano Peixoto. Estabeleceu-se aqui aquelas lideranças que se estabeleceram aqui de setembro de 93 a abril de 94, cometeram uma série de arbitrariedades, né? Devastaram a cidade. Essa tragédia lá de Santa Catarina, ele não mandou, ele não deu ordem, não existiu o contato do Floriano, apenas um contingente do governo republicano que foi lá, que tinha um outro contingente anterior, tinha sido massacrado, enfrentou os rebeldes, prendeu os chefes e o coronel Moreira César ordenou o fuzilamento, e depois o Floriano foi comunicado. Pelo que eu pesquisei no Arquivo Histórico do Exército, onde eu fui diretor por quase 10 anos, não vi nenhuma ordem de Floriano mandando fuzilar ninguém. Ele não mandou fuzilar ninguém. Isso é fácil de comprovar, porque não existia mídia, não existiam outros meios a não ser o telegrama. Realmente o coronel Moreira César era um indivíduo, um profissional muito dedicado, mas que deve ter exacerbado, porque a violência, o contato com a violência, transforma o indivíduo em violento também. Na época existisse direitos humanos, o Floriano seria cassado nesse sentido, ou poderia sofrer o processo de impeachment, se fosse no tempo de hoje, mas ele agiu de acordo com o momento histórico presente, em que você tem que tomar atitude, ou faz ou não faz. E se não se tomasse providência imediata, você perderia o controle da situação de uma república recém-plantada. Em 1894, o golpe final. A Ilha do Desterro passou a se chamar Florianópolis. Meu desterro acabou, federalista. Acabaram-se as perseguições e os fuzilamentos. Moreira César foi embora para Canudos. Volte. Venha viver como um republicano. A propósito, Desterro não existe mais. A ilha se chama agora Florianópolis. Entendeu, revolucionário? Florianópolis. A história de quem vence. Florianópolis! 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 O coronel Moreira César, que patrocinou o massacre, viria a desaparecer em 1897, nos sertões da Bahia, quando comandava as tropas republicanas contra os beatos liderados por Antônio Conselheiro em Canudos. Vem aí um terceiro fogo, um coronel.
príncipe dos demônios e 1000 demônios na intenção de tomar nossa morada. Diz que esse homem, atazanador das almas, gosta de arrancar a cabeça dos seus inimigos e a nenhum morto da sepultura. Eis o nosso alvo, Canudos! Senhores, vamos almoçar em Canudos! Ordinário, marcha! Isso, coronel! Vamos lá de uma vez! Volta, covarde! Compadre Pajeú, veja quem tá aqui. Então é tu, o grande Moreira César. Olhamos os conflitos, as guerras civis que houve nos estados, no próprio Brasil, e para nós é um pouco difícil entender para que essas pessoas morreram ou foram mortas. O estado do Rio Grande do Sul viveu quase 30 anos de guerra civil na Primeira República para que uma parte da oligarquia degolasse os servidores da outra parte da oligarquia. Quer dizer, essas pessoas que morriam não tinham nenhuma razão de morrer. Então, o fato de termos tido alguns momentos de violência na história republicana, a violência, estou falando guerra civil, golpe militar, mas sobretudo esse em que derramou-se sangue, quer dizer, 1922, 24, deixa um certo sabor amargo quando a gente pergunta qual foi o resultado tangível disso. E o que isso trouxe para o país. O saldo que acaba vindo das experiências é pequeno. E isso, para voltar à questão republicana, é algo que torna muito difícil a inserção de valores como os republicanos e democráticos na nossa política. Apesar das dificuldades ao longo de seu governo, Floriano manteve o domínio da situação política. Em maio de 1892, restabelece os direitos constitucionais e reabre o Congresso Nacional. Floriano tornou-se um símbolo, quase um mito para o país. Sua figura miúda, acanhada, sua vontade dura, fria, enigmática, encarna a resistência, a própria vitalidade da nação. Para o povo de sua época, Floriano era o homem capaz de restaurar a pureza dos ideais republicanos e moralizar a administração pública, afastando os dilapidadores do dinheiro público. Floriano, de alguma forma, representa o que nós chamaríamos no Brasil, no final do século XIX, do espírito jacobinista. O que é que vem a ser isso? O jacobinismo é um movimento que surge no interior da Revolução Francesa. Foi o único momento efetivamente radical e popular da Revolução Francesa. O jacobinismo no Brasil, no final do século XIX, parte do princípio de que só a República pode redimir o povo brasileiro. Só a República poderia fazer com que o país fosse menos desigual, fosse menos elitista, fosse menos oligárquico, fosse politicamente menos amoral, digamos assim. E Floriano é talvez a pessoa que, nas primeiras décadas da República, melhor represente e expresse e sintetize esse espírito jacobinista. Talvez por isso ele tenha sido muito amado pelas camadas médias e mais populares da população, sobretudo de centros urbanos como o do Rio de Janeiro, detestado pelas elites, especialmente pelas elites oligárquicas do campo. O Floriano é visto por boa parcela dos estratos mais simples da população como alguém preocupado com o custo de vida, com a carestia, que era o nome que se dava à inflação naquela época, contra a exploração do povo, etc. e tal. O Floriano representou exatamente a emergência de uma classe média que estava se formando, né? E também ele se tornou um ídolo das classes humildes, porque ele agia como um deles. Então ele esteve lá para forçar a baixa dos preços, a construção das casas populares, a proteção à indústria nacional. Em suma, ele passou a ser um mito floriano da classe média, dessas novas classes que estavam abrindo um espaço. Uma figura histórica de grandeza, não tenho a menor dúvida, talvez um herói nacional. Floriano representou, na época, uma ideia de valores muito radicais. O essencial na República é que você não rouba coisa pública, você não
não violenta a coisa pública e que você até sacrifica seus interesses privados à coisa pública. Ao final do mandato, Floriano Peixoto tem a certeza do dever cumprido, mas a saúde debilitada. Em 25 de setembro de 1893, a convenção do Partido Republicano Federal indica Prudente de Moraes para substituí-lo. Será o primeiro civil no governo da República. Fora do poder, em casa, doente, Floriano desejava voltar a Alagoas. Pouco antes de morrer, do Rio enviou uma carta a um compadre em Maceió. Divisa, 19 de junho de 1895. Companheiro Tavares, tenho tido poucas melhoras dos meus incômodos e parece a mim que só a nossa terra me dará o meu completo restabelecimento. Agradeço-lhe muito o interesse que tem tomado pelos meus negócios e peço ainda a sua atenção para o que vou lhe pedir. Mandar-me, enquanto antes, um orçamento geral das despesas que poderá se fazer na construção das obras do meu sítio da Rua da Alegria. Chamar o senhor Antônio Felipe, morador do sítio do Fleixal, ou mandar uma pessoa de sua confiança dizer-lhe que não devo e nem posso mais consentir que o meu capital empregado no sítio não tenha juros, porque tenho que atender o futuro dos meus filhos. Mande entregar 20 mil réis a Maria Gorda e 20 a Fortunato, ambos moradores no engenho Itamaracá. Na Rua Nova eu tenho um terreno que arrendei a um pedreiro para construir uma casa e até hoje não recebi um vintém de arrendamento. Veja o que há. Saudades, desejo a todos, grato, Floriano Peixoto. Ele viveu muito pouco tempo depois que ele deixou o governo, porque eles tinham esse problema do estômago que o maltratou muito. Naquela época não existia antibiótico, não existia nada, naqueles remédios caseiros que se davam, e ele foi definhando, e aconselharam ele para um lugar mais alto, onde a família então juntou as economias e comprou essa casa lá na divisa. Era um sítio onde ele terminou a vida dele. Ele morreu de úlcera no estômago por causa da água contaminada dos chacos, dos poços lá do Paraguai durante a guerra. Eu trouxe a fotografia dele nesta casa, com todos os filhos em volta dele, a minha bisavó, a vovó Nana, e era uma pessoa sui generis. Basta dizer a você que no dia que ele largou o governo, que ele passou o governo, ele voltou de bonde, porque ele morava aqui em São Cristóvão. Era um homem avesso a formalidades, avesso a qualquer coisa de mordomia. Ele veio de bonde, tomou um bonde e veio para São Cristóvão. Ele morava na Praça Argentina, onde hoje é o Colégio Floriano Peixoto. Floriano Peixoto morreria 10 dias depois, em 29 de junho de 1895, aos 56 anos de idade, na cidade de Divisa, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, hoje chamada Floriano. Fechou os olhos para sempre sem realizar o seu segundo sonho, o de transferir a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. O mérito do Floriano Peixoto é que ele teve a ideia de estar na Constituição Republicana, que devia mudar a capital, e imediatamente tomou providências e recrutou uma comissão, era a Comissão Exploradora do Planalto Central. Então, a gente fica até emocionado como eles, naquela situação de andar a cavalo por tudo isso aqui, andar a pé,
com meios de trabalho assim muito parcimoniosos, eles fizeram uma coisa que não todo mundo aceitou com todos os métodos modernos, com aquela fotografia aerofotografia. Então, o pioneiro mesmo, que tomou a si o cuidado de propor uma mudança capital para o interior do Brasil, para o Planalto Central, foi Floriano Peixoto. Ele tinha uma visão extraordinária. República, do latim res publica, coisa pública. Organização política de um Estado com vista a servir a coisa pública, ao interesse comum.